Infelizmente, houve notícias de partir o coração sobre Julia, sugerindo um problema de saúde que está realmente a afetá-la. Atualmente, está em tratamento, e o destino da lenda de Hollywood parece incerto neste momento. Junte-se a nós para saber os detalhes desta triste reviravolta. Julia Roberts nasceu a 28 de outubro de 1967 em Smyrna, Geórgia, uma cidade suburbana perto de Atlanta, criada numa família com um profundo apreço pelas artes. Os pais de Julia, Betty Lou Bredemus e Walter Grady Roberts, foram atores e dramaturgos. Realizaram um workshop para aspirantes a escritores e artistas, o que influenciou significativamente a infância de Julia. O ambiente familiar era criativamente rico, mas financeiramente modesto. Os seus pais foram cofundadores do Atlanta Actors and Writers Workshop, promovendo uma comunidade de artistas e alimentando a paixão por contar histórias nos seus filhos. Incutiram em Julia um sentido de resiliência e a importância da criatividade. A educação inicial de Julia decorreu em Smyrna, onde estudou na Fitzhugh Lee Elementary School e, mais tarde, na Griffin Middle School. Era uma criança ativa, curiosa e imaginativa, com amor pelos animais. O envolvimento dos seus pais no teatro despertou o seu interesse inicial pela representação, proporcionando-lhe uma exposição precoce ao mundo da performance e da narrativa. No geral, a infância de Julia foi tranquila, devido à estabilidade de que usufruiu dos pais. Deu-lhe a oportunidade de aprimorar as suas capacidades e também de desfrutar de um lar feliz. Mas tudo pareceu transformar-se em cinzas após o divórcio dos seus pais. A tragédia aconteceu quando Julia tinha 10 anos. Os seus pais separaram-se em 1971 e ela vivia com a mãe. Apesar destes desafios, manteve um vínculo próximo com a sua família, especialmente com os seus irmãos, Eric e Lisa, que também seguiram uma carreira como atores. Este ambiente de ambição artística partilhada alimentou ainda mais o desejo de Julia de explorar a representação. Após se separar do pai de Julia em 1971, o divórcio foi finalizado em 1972. Logo após isso, a sua mãe Betty decidiu casar com Michael Motz nesse mesmo ano. Infelizmente para ela, pode ter sido cegada pelo amor que sentia por Michael, pois descobriu um lado negro que não esperava. Julia Roberts teve uma relação desafiante com o padrasto, Michael Motz. Motz era alegadamente abusiva, criando um ambiente familiar difícil para Julia e os seus irmãos. Esta relação tumultuosa deixou-lhe um impacto duradouro, promovendo um sentido de resiliência e determinação. O comportamento de Motz contribuiu para a instabilidade durante os seus anos de formação, mas Julia manteve-se próxima da sua família, especialmente do seu irmão Eric e da sua irmã Lisa. Apesar das dificuldades em casa, encontrou consolo no seu amor pela representação e na rede de apoio de amigos e familiares. A adversidade que enfrentou com o padrasto provavelmente influenciou a sua força e independência, qualidades que se tornariam marcas da sua personalidade pública. As experiências da infância. A infância de Julia, incluindo o facto de ter lidado com um padrasto abusivo, desempenharam um papel significativo na formação do seu caráter e da sua vontade de ter sucesso em Hollywood. Esta experiência terrível entre Motz e Julia continuou até 1983, quando Betty finalmente desistiu do casamento. Mais tarde, admitiu que casar com Motz foi o maior erro que já cometeu. Motz trouxe instabilidade à vida outrora feliz de Julia, obrigando-a a aprender a lidar com as decepções e também a defender-se sozinha. Esse pode ter sido o principal impulso para o seu sucesso posterior na vida. Depois do liceu, Julia pretendia inicialmente tornar-se veterinária, refletindo o seu amor pelos animais. No entanto, o apelo para agir revelou-se mais forte. Ela tentou, sem sucesso, obter uma formação universitária na Universidade Estadual da Geórgia, mas não conseguiu. Mudou-se para Nova York para perseguir os seus sonhos, inscrevendo-se em aulas de representação e fazendo vários biscates para se sustentar. Este período de determinação e trabalho árduo lançou as bases para o seu eventual sucesso em Hollywood. O início da vida de Julia Roberts em Smyrna moldou a sua resiliência, criatividade e paixão pelas artes, elementos que mais tarde definiriam a sua ilustre carreira na indústria cinematográfica. As instabilidades iniciais que Julia viveu no início da vida, após o divórcio dos pais e um padrasto abusivo, acabaram por ser apenas o início da lista de tragédias que iria enfrentar ao longo da vida. Houve perdas pessoais que a atingiram profundamente. Julia Roberts enfrentou duas perdas pessoais significativas que a afetaram profundamente. Primeiro,
perdeu o pai, Walter Grady Roberts, para o cancro quando tinha apenas 10 anos. Walter foi uma grande influência na sua vida, alimentando o seu amor pelas artes. A sua morte deixou um vazio profundo, moldando a sua resiliência e independência desde tenra idade. E como se não bastasse, mais tarde, em 2014, Julia sofreu outra perda devastadora com a morte da sua irmã, Nancy Mertz. Nancy enfrentou desafios pessoais, incluindo depressão e abuso de substâncias. A sua morte foi considerada suicídio, o que trouxe imensa tristeza a Julia e a sua família. Este acontecimento trágico destacou as complexidades da sua relação e realçou as dificuldades que Nancy enfrentou. Ambas as perdas tiveram um impacto duradouro em Julia, reforçando o seu compromisso com a família e a sua força pessoal. Apesar destes desafios, ela continuou a manter uma carreira de sucesso enquanto enfrentava as complexidades da sua vida pessoal. A capacidade de Julia para lidar com uma dor tão profunda teve repercussões em muitos, demonstrando a sua resiliência e dedicação àqueles que ama. Apesar de algumas destas desvantagens, Julia continuou a fazer progressos constantes na sua vida profissional, o que a levou a alguns marcos incríveis que a tornaram um rosto conhecido em Hollywood. Julia Roberts é um nome sinônimo de sucesso e versatilidade em Hollywood. Ao longo das décadas, interpretou uma grande variedade de personagens, recebendo aclamação da crítica e inúmeros elogios. Esta viagem pela sua filmografia mostra a sua evolução como atriz e o seu impacto significativo na indústria cinematográfica. A forma como conseguiu dar um corpo perfeito às suas personagens impulsionou-a para o primeiro plano na indústria. A ascensão de Julia à fama começou com Mystic Pizza, lançado em 1988, onde interpretou Daisy Araujo, uma espirituosa empregada de mesa de uma pizzaria de uma pequena cidade. A sua prestação chamou a atenção, preparando o cenário para futuros papéis. No filme Steel Magnolias, de 1989, interpretou Shelby Eatonton Lackery, ganhando a sua primeira nomeação para o Oscar de melhor atriz secundária. Este papel destacou a sua capacidade de misturar vulnerabilidade e força, fazendo com que se destacasse no elenco. Além disso, é popular por interpretar alguns papéis icônicos, o que acabou por ser uma prova da sua determinação e talento. O seu sucesso chegou com Pretty Woman, lançado em 1990, onde interpretou Vivian Ward, uma carismática trabalhadora do sexo que encontra um romance com um rico empresário. Este papel catapultou-a para o estrelato e valeu-lhe um Globo de Ouro de melhor atriz em filme, além de uma nomeação para o Oscar de melhor atriz. O filme tornou-se icônico, consolidando o seu estatuto como atriz principal. Roberts continuou a explorar gêneros diversos, mostrando a sua versatilidade. No filme Sleeping with the Enemy 1991, interpretou uma mulher que escapava de um casamento abusivo, exibindo a sua gama dramática. O seu papel em O Dossiê Pelicano, lançado em 1993, um thriller jurídico baseado no romance de John Grisham, consolidou ainda mais a sua reputação como uma atriz talentosa, capaz de conduzir narrativas complexas. Era também popular por interpretar bons papéis em comédias românticas e dramas. No final da década de 1990, Julia tornou-se sinônimo de comédias românticas. Notting Hill, que estreou nos ecrãs em 1999, onde interpretou uma atriz famosa que se apaixona pelo dono de uma livraria. Tornou-se um sucesso de bilheteira. A sua química com o colega de elenco Hugh Grant foi amplamente elogiada. No mesmo ano, protagonizou Noiva em Fuga ao lado de Richard Gere, reunindo a adorada dupla de belas mulheres. No ano 2000, o seu papel em Erin Brockovich marcou um ponto de viragem, interpretando uma assistente jurídica determinada que derruba uma grande corporação por contaminação da água. Roberts teve uma prestação poderosa que lhe valeu um Oscar de melhor atriz, um BAFTA e um Globo de Ouro. Este papel demonstrou a sua capacidade de interpretar personagens fortes e complexas e consolidou-a como um dos maiores talentos de Hollywood. A carreira de Roberts continuou com uma mistura de dramas e comédias. Em 11 Homens e um Segredo e nas suas sequelas, interpretou Tess Ocean, acrescentando charme ao elenco. Os seus papéis em Mona Lisa Smile e Closer, em 2004, demonstraram a sua capacidade de lidar com histórias diversas e personagens complexas. Em Coma, Ra, Amar, Roberts assumiu o papel de Elizabeth Gilbert, uma mulher numa viagem de autodescoberta. O filme teve repercussões no público e consolidou-a ainda mais como uma atriz principal capaz de transmitir narrativas profundamente pessoais.
Julia Roberts continuou a evoluir, assumindo papéis em filmes como August, Osage County, estreado em 2013, onde interpretou Barbara Weston. A sua prestação valeu-lhe outra nomeação ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante. Também, em Extraordinário, interpretou uma mãe solidária com uma criança com diferenças faciais, recebendo elogios pela sua prestação sincera. Roberts também se aventurou na televisão com a série Homecoming, de 2018, ganhando uma nomeação para os Globos de Ouro pelo seu papel. Isto marcou a sua transição bem-sucedida para o pequeno ecrã, mostrando a sua versatilidade em diferentes meios. Ao longo da sua carreira, Julia Roberts recebeu inúmeros prêmios, incluindo 3 Globos de Ouro e um Oscar. Foi nomeada uma das 50 pessoas mais bonitas do mundo pela revista People por diversas vezes e recebeu uma estrela no Passeio da Fama de Hollywood em 2005. O seu impacto vai além dos prêmios. Roberts é conhecida pelos seus esforços filantrópicos, incluindo o trabalho com a UNICEF e outras organizações de caridade. A sua influência na indústria cinematográfica e a sua dedicação a causas humanitárias fizeram dela uma figura respeitada dentro e fora do ecrã. A filmografia de Julia Roberts é uma prova do seu talento, versatilidade e apelo duradouro. Das comédias românticas aos dramas poderosos, ela cativou públicos em todo o mundo. Os seus reconhecimentos refletem não só a sua capacidade como atriz, mas também a sua influência em Hollywood. À medida que continua a assumir novos papéis, Julia Roberts continua a ser um ícone adorado, inspirando o público com a sua notável viagem na indústria cinematográfica. Fora da sua agenda ocupada, Julia encontrou tempo para tratar dos assuntos do coração e está atualmente casada com Daniel Motormat, que atualmente a ajuda nos seus momentos difíceis. Mas antes de Daniel, Julia envolveu-se em alguns relacionamentos falhados. Antes de conhecer Daniel Motor, Julia Roberts teve vários relacionamentos notáveis. Um dos seus primeiros romances de destaque foi com o ator Dylan McDermott, no final dos anos 80. O seu relacionamento foi seguido pelo seu noivado com o ator Kiefer Sutherland em 1990, um caso amplamente divulgado. No entanto, poucos dias antes do casamento planeado, o noivado foi cancelado. Após a sua separação de Sutherland, Julia Roberts namorou brevemente com o ator Jason Patric. Em meados da década de 1990, teve uma relação bem divulgada com o ator Benjamin Bratt, que durou de 1998 a 2001. Bratt e Roberts eram frequentemente vistos juntos em vários eventos, exibindo a sua relação aos olhos do público. A vida amorosa de Julia Roberts, antes de Daniel Motor, foi marcada por relações de alto nível na indústria do entretenimento, cada uma contribuindo para a sua persona pública e crescimento pessoal. O seu casamento com Daniel Motor marcou um novo capítulo na sua vida pessoal, caracterizado pela estabilidade e por uma ligação profunda que continua a perdurar. Julia Roberts, uma das atrizes mais acarinhadas de Hollywood, tem uma história de amor que capta a essência do acaso e do destino. A sua relação com Daniel Motor, um talentoso diretor de fotografia, começou de uma forma inesperada, mas fatídica, entrelaçando as suas vidas profissionais e pessoais numa bela narrativa. Antes de os seus caminhos se cruzarem, Julia e Daniel levavam vidas distintas. Julia, já uma grande estrela, alcançou imenso sucesso com filmes como Pretty Woman e Erin Brockovich. Conhecida pelo seu carisma e talento, era uma figura conhecida em Hollywood. Daniel Motor, por outro lado, estava a fazer o seu nome atrás das câmeras, a trabalhar em vários projetos de filmes e a melhorar as suas capacidades como diretor de fotografia. A sua história começou no set de The Mexican, em 2000. Julia protagonizou o filme ao lado de Brad Pitt, enquanto Daniel trabalhava como operador de câmera. Apesar de pertencerem a áreas profissionais diferentes, a indústria cinematográfica promove frequentemente interações próximas entre elenco e equipa, resultando em amizades e por vezes, mais do que isso. Durante a produção de The Mexican, Julia e Daniel desenvolveram uma ligação genuína. Uniram-se por interesses e experiências partilhadas, formando uma amizade que se aprofundou gradualmente. A química entre eles era evidente, e as pessoas em redor notaram o crescente entrosamento entre eles. Entretanto, na altura, ambos estavam noutros relacionamentos. Julia namorava com o ator Benjamin Bratt, e Daniel era casado com a maquilhadora Vera Steinberg. Daniel Motor foi anteriormente casado com Vera Steinberg, uma maquilhadora talentosa na indústria cinematográfica. O seu casamento começou em 1997
e durou vários anos até finalmente se divorciarem. Durante o tempo em que estiveram juntos, Vera e Daniel colaboraram profissionalmente em vários projetos cinematográficos, alavancando os respectivos talentos atrás das câmeras. Os detalhes sobre o casamento e o divórcio permaneceram relativamente privados, com ambos a concentrarem-se nas suas carreiras e vidas pessoais longe dos holofotes do público. Após o divórcio, Daniel conheceu Julia Roberts nas filmagens de The Mexican, em 2000, onde a amizade e o romance floresceram. O casamento de Daniel com Vera Steinberg marcou um capítulo significativo na sua vida, entrelaçando dinâmicas pessoais e profissionais dentro da indústria cinematográfica. O seu relacionamento subsequente com Julia Roberts redefiniria a sua narrativa pessoal, levando ao casamento e à formação de uma família com uma das atrizes mais icônicas de Hollywood. À medida que as filmagens avançavam, a ligação entre Julia e Daniel tornou-se mais profunda. Partilharam longas conversas, risos e momentos que sugeriam algo mais profundo do que a amizade. Apesar das circunstâncias, encontraram conforto e compreensão na companhia um do outro. O ponto de viragem no relacionamento deles aconteceu depois de as filmagens terminarem. Tanto Julia como Daniel enfrentaram decisões pessoais importantes em relação aos respectivos relacionamentos. Julia e Benjamin Bratt acabaram por se separar, terminando um relacionamento de 4 anos. Daniel também enfrentou desafios no seu casamento, o que o levou a tomar a difícil decisão de pedir o divórcio. Como ambos eram figuras públicas na altura, a notícia do seu relacionamento tornou-se uma grande sensação. À medida que as notícias sobre o seu relacionamento foram surgindo, Julia e Daniel enfrentaram um intenso escrutínio mediático. Os tabloides especularam sobre o seu romance, retratando-o muitas vezes de forma sensacionalista. Julia, habituada à atenção do público, lidou com a situação com elegância, enquanto Daniel lidou com as complexidades da fama recém-descoberta e da curiosidade pública. Apesar dos desafios, a relação de Julia e Daniel floresceu. Apoiaram-se mutuamente em projetos pessoais e profissionais, encontrando consolo nas suas experiências partilhadas. O seu vínculo tornou-se mais forte, enraizado no respeito e na admiração mútuos. A 4 de julho de 2002, Julia e Daniel casaram-se numa cerimônia privada no seu rancho em Taos, no Novo México. O casamento foi intimista, com a presença de amigos próximos e familiares, refletindo o seu desejo de privacidade e autenticidade. Esta união marcou um novo capítulo nas suas vidas, unindo na perfeição os seus mundos pessoal e profissional. Julia e Daniel tiveram 3 filhos em comum, criando uma família muito unida. Priorizaram os seus papéis como pais, afastando-se muitas vezes dos holofotes para se concentrarem na vida familiar. Os filhos tornaram-se parte central da sua jornada, trazendo alegria e realização às suas vidas. Durante o casamento, Julia e Daniel apoiaram a carreira um do outro. O trabalho de Daniel como diretor de fotografia levou-o a vários sets de filmagem, onde Julia visita ocasionalmente, misturando as suas vidas profissionais e pessoais. Colaboraram também em vários projetos, fortalecendo ainda mais o seu vínculo. Ao longo dos anos, a relação de Julia e Daniel perdurou, marcada pelo respeito mútuo, amor e um compromisso partilhado com a família. Enfrentaram os desafios da fama, o escrutínio dos mídia e as lutas pessoais com elegância e resiliência. A sua história de amor continua inspiradora, mostrando o poder da conexão e da compreensão numa relação. Infelizmente, a ligação entre os dois foi testada quando Julia foi diagnosticada com uma doença crônica que exige tratamentos regulares. Ela luta contra a doença há mais de 15 anos, e Daniel continua a ser o seu porto seguro durante todo este tempo. A luta de Julia Roberts contra a púrpura trombocitopênica, especificamente a púrpura trombocitopênica imune, tornou-se pública em 2002. A PTI é uma doença em que o sistema imunitário ataca e destrói erradamente as plaquetas, que são necessárias para a coagulação do sangue. Esta condição pode causar hematomas, hemorragia e um maior risco de hemorragia. Durante este período desafiante, Julia Roberts enfrentou problemas de saúde que exigiram cuidados médicos e tratamento cuidadoso. O seu marido, Daniel Moura, com quem se casou em 2002, tem sido um pilar de apoio ao longo de todo o seu percurso de saúde. O Daniel esteve ao lado da Julia, fornecendo força emocional e apoio prático durante os períodos de tratamento e recuperação. O papel de Daniel como cônjuge solidário foi crucial para ajudar Julia a lidar com as incertezas e complexidades de viver com uma condição de saúde crônica. A sua presença e apoio inabalável permitiram a Julia cuidar da sua saúde, enquanto continuava a sua carreira e mantinha uma vida familiar gratificante.
A relação de Julia e Daniel exemplifica a parceria e a resiliência perante a adversidade. Através do compromisso mútuo, demonstraram um vínculo profundo enraizado no amor e no cuidado mútuo. O papel de apoio do Daniel sublinha a importância do companheirismo compassivo na gestão dos desafios de saúde, demonstrando o seu compromisso duradouro com o bem-estar e a felicidade de cada um. A história de Julia Roberts e Daniel Moder é de resiliência e amor duradouro. Desde o primeiro encontro no set de The Mexican até a construção de uma vida em conjunto, repleta de experiências partilhadas e apoio mútuo, a sua jornada é uma prova do poder da conexão genuína. Através de desafios e triunfos, Julia e Daniel criaram uma história de amor que ressoa em muitos, lembrando-nos que o amor verdadeiro surge muitas vezes de formas inesperadas.